Boa noite pessoal. Bom, meu nome é Olivia, eu sou advogada, estou me aventurando agora na área acadêmica, eu atuo na área tributária mesmo, essa é a minha segundíssima aula, a primeira foi mês passado, né? Foi mês passado aqui com vocês. Eu espero conseguir me fazer entender. Qualquer dúvida que ficar, a gente fica à vontade para perguntar. Se a dúvida, se terminou a aula e ainda ficou alguma dúvida, pode mandar e-mail, deixar comentário no próprio vídeo no YouTube, às vezes vocês acabam revendo. Eu respondo, né? Encaminhando a dúvida para mim também, eu respondo. Tá certo? Então, eu inverti a ordem que está no código. Mês passado, a gente falou sobre a constituição e extinção do crédito tributário. Por quê? Eu deixei para falar agora de fato gerador, obrigações e responsabilidade. Para a gente poder retomar o crédito, fazer uma revisão. Porque eu acho que é um pouco mais complexa a matéria de constituição e extinção. Ela tem mais informação categorizada do que na questão das obrigações e responsabilidade, que é uma matéria que flui melhor e que a gente acaba tendo que recorrer um pouco à doutrina, tá? Para conseguir estudar. Então, por isso, a inversão. Então, agora na primeira parte da aula, a gente vai falar sobre fato gerador, obrigações e responsabilidade, para na segunda fazer uma revisão da Constituição, a extinção do crédito tributário e resolver as questões para ver se vocês entenderam. Ok? Então, vamos lá. Primeiramente, o que a gente vê em muitos artigos, que a gente vê muito a questão da hipótese de incidência, não em muitos artigos, mas ouvi muito falar da hipótese de incidência. O que é essa hipótese de incidência? Ela seria uma possibilidade, uma situação tributável prevista no ordenamento jurídico. E da hipótese de incidência, ela traz os elementos mínimos que a gente tem que observar para que essa tributação seja possível e seja aceita dentro do ordenamento. Então, esses elementos que eu destaquei mínimos, eles são chamados de regra matriz de incidência, eles compõem a regra matriz de incidência e eles se dividem em antecedente e consequente. Esses elementos que se enquadram no antecedente, ele se refere ao núcleo, ou seja, a situação que se ocorrer em determinado tempo e lugar vai gerar consequência de uma relação tributária entre determinados sujeitos num determinado montante, numa prestação, tá? Então aqui a gente observa que no antecedente tem o critério material, seria o núcleo da tributação, o critério temporal e espacial, ou seja, o que aconteceu, onde e quando, ok? Que é possível tributar. E no consequente, seria o critério pessoal, os sujeitos dessa relação, e o quantitativo, a prestação em si. Ok, até aqui contar a hipótese de incidência e a regra matriz. Então, retomando, a hipótese, ela seria essa situação tributável, e a regra matriz de incidência, são os elementos mínimos para que a gente consiga verificar se essa situação, se a tributação está sendo feita corretamente. Então, é essa a utilidade, né, de saber, de conhecer a regra matriz. A regra matriz, ela não vai estar expressa, escancarada na lei, não. É uma atividade interpretativa. Então, a gente vai na Constituição, vai analisar quais os elementos que tem na Constituição. Por exemplo, na Constituição, ela dá a competência de cada ente, né, do que os municípios podem tributar, do que a União, do que os estados, DF e afins. E esses entes, eles vão instituir a lei com o tributo. Né? Só que na Constituição tem os elementos básicos desse tributo. Pelo menos o núcleo, os sujeitos vão estar na Constituição. Ok? Como exemplo, eu trouxe a contribuição para a Seguridade Social prevista no artigo 195 da Constituição. Aqui, ela traz uma
série de hipóteses de incidência, com diferentes sujeitos, é que aqui não dá para enxergar direito. Mas, por exemplo, no inciso 1º, no inciso 1 do artigo 195, ela traz quais são os núcleos, quais são os critérios materiais que podem gerar uma obrigação relacionada à contribuição social para o empregador, empresa ou entidade equiparada. Então, podem ser instituídas contribuições sobre a folha de salários e demais rendimentos de trabalho pagos ou creditados à pessoa física, sobre o lucro e sobre a receita ou faturamento. Para destacar um pouquinho, eu lembro que eu comentei sobre a hipótese de incidência constitucional. Primeiro a gente faz essa análise constitucional, para depois analisar se a lei que instituiu está seguindo os parâmetros constitucionais, porque senão ela não é válida, né? Toda legislação infra tem que estar de acordo. E só pela Constituição nós temos 3 possibilidades, 3 hipóteses de incidência para a contribuição do empregador, empresa ou entidade equiparada sobre, no caso, sobre a folha, né, de rendimentos do trabalho, pagas da pessoa física, receita ou faturamento e lucro. Ok? Até aqui tudo bem? Perfeito. Então, aqui o que eu comentei com vocês. O critério a regra matriz de incidência, então, ela seria separada assim, no antecedente e no consequente, em que a gente analisa o critério material, que seria a gama de situações passíveis de tributação. Então, no caso do inciso 1 do artigo 195, é possível tributar, criar essa contribuição sobre a folha de rendimento paga ou creditada para a pessoa física, sobre receita ou faturamento e sobre o lucro. Quando? Qual o critério temporal? Quando que é aferido, né? No caso da folha de pagamento, no momento em que é feito esse pagamento, ou no momento que entra a receita ou faturamento, ou em que se afere o lucro. Espacial seria território nacional. O critério espacial ele é muito importante quando se analisa não só a hipótese constitucional, mas a legislação como um todo. Por quê? Porque tem muitos lugares que têm benefício. Então, por exemplo, a tributação em São Paulo não funciona igual a da Zona Franca de Manaus. Então, dependendo do tributo, vai ter diferença na alíquota. Então, todos os critérios são importantes. Tá? O sujeito passivo vai criar uma relação entre a União e o empregador, empresa ou entidade equiparada. Essa entidade equiparada seria, por exemplo, uma cooperativa de trabalho, um médico que contrata outros médicos para prestar serviço, ok? A base de cálculo prevista, né, predeterminada na Constituição, seria o quantum aferido, o valor aferido e a alíquota a ser fixada na lei. Quando o tributo ele é instituído, a gente consegue verificar todos esses elementos detalhados, porque a Constituição ela dá a base. Né? Eu trouxe como exemplo 2 contribuições criadas com base na mesma alínea, o PIS e a COFINS. Ambos foram instituídos com base no 195, inciso 1, a linha B, que seria sobre a receita ou faturamento. E olha que interessante, inclusive, na lei que trata sobre a base de cálculo dessas contribuições, ela destaca não a receita ou faturamento como um todo, mas ela traz previsões que vão eliminando alguns elementos dessa receita que transformam a base de cálculo na receita bruta. A receita bruta seria a receita que de fato entrou para a pessoa jurídica. Por quê? Quando, por exemplo, faz uma venda, na nota fiscal que a gente emite, não está ali destacado ICMS ou prestou um serviço ISS, não estão destacados os tributos, os outros tributos que incidem. Esses tributos a gente não vai cobrar a parte, né? Quem comprou vai pagar total e a gente tem que recolher. Aí entra na questão também de responsabilidade tributária que a gente vai tratar depois, mas tem que fazer o recolhimento.
Então, só que esse valor que é destinado ao tributo, ele é receita do Estado, não é receita da pessoa jurídica. Então, como vai ser tributado sobre ele? Seria até injusto, né? Então, a lei, ela traz uma série de situações que se verifica que esse valor que entra não é receita da pessoa jurídica, não é faturamento de fato. Então pode excluir. Por isso que a base de cálculo tem esse termo diferente, aqui não é puramente a receita, é a receita bruta. Ok? Qual a diferença entre o PIS e a COFINS? O PIS, ele é destinado, o PIS-PASEP que juntou, né? Ele é destinado ao seguro-desemprego, abono, ao pagamento dessas verbas. Tanto para empregados da área privada, quanto para serventuários, para funcionários públicos. E a COFINS, as verbas que ela arrecada, né, que arrecada em função dessa contribuição, vão principalmente para a saúde. Tá? Eu não sei se vocês já estudaram a questão da natureza dos tributos, das especificações, mas a contribuição ela tem sempre uma destinação específica. No caso dessas duas contribuições, justamente o que muda é isso. Porque a base de cálculo é similar, o que acaba mudando é a alíquota, os sujeitos, né, o sujeito ativo e passivo da relação também são os mesmos, se apura sobre o território nacional. Aqui entra até a questão que eu falei. Nas alíquotas dessas contribuições, se, por exemplo, é uma relação com a Zona Franca de Manaus, a alíquota é diferenciada. Já não segue a regra geral. Então, são detalhes muito importantes na hora de ser tributado, né? Porque são tributos complexos. Quase todos têm as suas peculiaridades. Então, todos os critérios são importantes. Ok? Até aqui. Compliquei a história, sim? Então tá bom. Então, se a gente verifica a pessoa oferiu receita, né, foi apurada essa receita, nós conseguimos identificar todos os elementos da regra matriz, ela realizou o fato gerador. Né? O fato gerador, ele é a subsunção pura do fato à norma. Então, aconteceu essa hipótese, nessa situação hipotética prevista na lei, aconteceu, é passível de sofrer o lançamento, ser tributado, aconteceu o fato gerador. Para se verificar o fato gerador, não importa a validade do ato. Então, não importa qual foi o objeto, a natureza do ato, se foi um ato, por exemplo, irregular, não podia ter sido feito daquela forma. Não importa. Nada, se foi ilícito, não importa. Não importa. É literalmente a subsunção do fato à norma. Então, realizou aquela hipótese de incidência, aconteceu o fato gerador. Ok? Inclusive, se a fazenda constatar que ocorreu uma simulação, sabe, por exemplo, que acontece muito em relação à doação. Porque o ITD, né, o Imposto sobre Doação, Transmissão por Doação, é 4% em São Paulo. No município, o ITBI, que seria o de compra e venda, é 2%. Então, para pagar metade do valor, simulam um contrato de compra e venda, mas na verdade é uma doação. E isso acontece bastante. Acontece bastante. Se a autoridade pública pega, vai considerar o fato gerador da doação, não da compra e venda. Eles podem ignorar, tendo elementos que provem, né, essa simulação. Podem ignorar. Ok? O fato gerador, ele passa a produzir efeitos. Quais são os efeitos que um fato gerador, quando você realiza, que ele pode produzir? É ser passível de sofrer o lançamento, né? Ou fazer, ou, enfim, constituir o crédito. Por quê? Aqui a obrigação existe. Ela existe, mas ela ainda não é exigível. Ok? Por mais que tenha ocorrido a hipótese de incidência, tenha realizado o fato gerador, ainda não é exigível porque não está formalizada por agente competente. Então, nesse momento,
o contribuinte ou responsável tributário ele ainda não pode ser cobrado. Certo? O fato gerador ele começa a produzir efeito dependendo de como ele foi realizado, qual condição. Então, por exemplo, em relação a situações de fato são aquelas situações da vida social, né, da vida que o direito valora de alguma forma, como, por exemplo, oferir renda. É um fato econômico. Mas o ordenamento jurídico ele dá uma relevância para esse fato. Né? Que nem no caso, se eu oferir renda, sou o contribuinte do imposto de renda, claro que conforme as peculiaridades da lei. Então, nesse caso, para que comece a produzir efeito, basta ter oferido renda, ok? Ter realizado, ter constatado essa subsunção do fato à norma. Oferido renda em território nacional, enfim, constatou a hipótese de incidência, passou a produzir efeitos, passou a ser passível de lançamento. No caso do fato gerador decorrente de situação jurídica. Situação jurídica são aquelas situações que o ordenamento cria. Por exemplo, a morte é uma ocorrência natural, é um fato da vida. A sucessão é um fato criado. Entende? A transmissão, a entrega da coisa. Eu te entreguei, é um fato social. A doação é um fato jurídico. É um fato criado pelo ordenamento, regulamentado. Ok? Nesse caso, começa a produzir efeitos, ou seja, é passível de lançamento e constituição do crédito, quando essa situação está constituída. Então, faleceu, já se presume a abertura da sucessão. Não é? Então, aí constituiu. Fez a doação do bem. Tá? Então, está constituída, passa a ser passível de produção de efeitos. E o CTN ele traz também a previsão para fato gerador sob condição, diferenciando a condição suspensiva e resolutória. Então, eu posso firmar um contrato contigo, por exemplo, que se você passar no concurso, eu vou te doar a minha casa. Calma, não é válida, é meramente ilustrativo. Eu vou te dar a minha casa. Então, o fato gerador, a incidência, o ITD, só vai ser considerado passível de lançamento se você passar. Porque nós firmamos um compromisso com essa condição. A condição suspensiva, ela só é ignorada no caso, por exemplo, do ICMS, para vendas a contento, sujeita à prova, sabe? Porque saiu a mercadoria, já incide ICMS. Então tem previsão expressa falando que não importa, e eles ignoram mesmo a cláusula suspensiva. Não importa se agradou, se não agradou, se fez prova de entrega ou não, incidiu ICMS. Ok? E quanto à condição resolutória? A condição resolutória, ela extingue. Né? Então, por exemplo, eu fiz uma doação, vai que eu tenho um filho. Aí eu doei para o meu filho um imóvel, eu falei, olha, enquanto você está estudando, esse imóvel é seu. Formalizamos, tudo bonitinho. Aí para de estudar. Parou de estudar, voltou para o meu patrimônio. Quando que ocorreu o fato gerador? Quando que incidiu, no caso, o ITD? No ato da doação. Então, na suspensiva, é só quando o imóvel é transferido lá na frente, ou seja, foi realizada a cláusula suspensiva, passou no concurso, aí incidiu, porque foi aí que teve a transferência de patrimônio, né? No caso da resolutiva, já teve no início, quando eu firmei esse termo, esse acordo com meu suposto filho, eu já transferi, né? E só voltou para o meu patrimônio quando ele parou de estudar. O exemplo anterior é no gerador sob condição, né? Isso, ambos são os dois. A condição suspensiva e resolutória, elas são condições. São momentos diferentes. Vamos lá. Na suspensiva, quando acontece... tem ali uma situação prevista, ela está suspensa. Não está suspensa, ela não está condicionada ao fato?
Então, a condição para que ela passe a surtir efeitos é passar no concurso. Até lá, esse acordo existe, mas está suspenso. Passando no concurso, ele passa a surtir efeitos. Entendeu? Não, é que a senhora tinha dado um exemplo anterior do ICMS, aí eu fiquei com... Então deixa eu esclarecer. O ICMS, ele é a exceção. No caso, por exemplo, das vendas que são feitas a contento, sujeito à prova, que tem já essas cláusulas suspensivas previstas pelo Código Civil. Tá, acho que no artigo 509, alguma coisa assim. Nesse caso, o CTN ele ignora essa cláusula. Entendeu? Mas é nesse caso específico do ICMS. Tá? Não é no geral, é nesse caso. Porque aqui saiu a mercadoria, entende? Incidiu. Independe, porque já são situações previstas na lei. Né? Já é uma cláusula que está prevista que tem exceção. Então, mesmo sendo uma venda sujeita a contento, quer dizer que a pessoa tem que falar se gostou ou não, se agradou ou não. Já tem que recolher. Já tem que recolher. Ok? Perfeito. E na resolutória é a questão de resolve essa cláusula que a gente colocou no acordo. Se ela acontecer, resolve o acordo e volta para o meu patrimônio. Por ele, no caso do filho. Tem um detalhe importante aqui. Se resolveu o acordo, se extinguiu, quando eu doei esse patrimônio, esse imóvel, incidiu o imposto. Quando voltou para o meu patrimônio, não vai incidir de novo, mas eu também não tenho direito à restituição. Ok? Perfeito. Até aqui? Perfeito, então. Vamos lá. Então, o fato gerador, ele cria essa obrigação, ele cria uma relação jurídica tributária entre o sujeito ativo e passivo. Eu vou esclarecer primeiro que aqui a gente está tratando de sujeito ativo sempre o ente público, porque é no âmbito administrativo. A gente ainda está na fase de constituição do crédito. Tá bom? E a relação que gera entre esses sujeitos pode ser uma obrigação principal ou uma obrigação acessória. Qual a diferença delas? A principal, ela sempre implica no pagamento de algum valor, seja tributo, seja multa. Tá? Então destaca que a obrigação principal ela não implica só no pagamento de tributo, mas multa também. A obrigação acessória, todo dever instrumental, ela surgiu para auxiliar a Fazenda na fiscalização, auxiliar o Estado. Né? Então ela sempre tem esse intuito de auxiliar a fiscalização, ajudar na arrecadação. Ok? Ela funciona como responsabilidade tributária. É sempre para ajudar o Estado. Então essa obrigação acessória, elas são deveres de fazer ou não fazer. Ok? E se não realiza, se você descumpre, ignora a obrigação acessória, aí ela vira multa, aí ela se converte numa obrigação principal. Ok? Então é aí que gera conversão. A obrigação principal, como ela implica num pagamento, ela se extingue nas hipóteses de extinção do crédito tributário, que a gente vai revisar depois, por isso que eu não vou tocar muito nelas agora. Já a obrigação acessória é o cumprimento, se não cumpriu, ela virou principal. Ok? Retomando agora a questão dos sujeitos, o sujeito ativo ele vai ser o ente competente para a instituição e arrecadação do tributo e tem a possibilidade de subrogação no polo ativo. O que é isso? Quando, por exemplo, acontece um desmembramento, eu acho que o último desmembramento que deu certo aqui no Brasil foi de Tocantins, né? Quando o Tocantins desmembrou de Goiás. É o melhor exemplo que a gente tem para usar. Por que acontece? O Tocantins fazia parte de Goiás, aquela região que hoje pertence a Tocantins, todos os tributos gerados ali pertenciam a Goiás. Quando aconteceu esse desmembramento, que Tocantins passou a ter uma personalidade própria e afins, todos os tributos gerados
no território geográfico de Tocantins passaram a pertencer a Tocantins, mesmo os que já tinham sido gerados antes do desmembramento. Ok? Então esse é o caso de subrogação. Tocantins subrogou no direito desses tributos. Essa é a possibilidade de subrogação no polo ativo. O polo passivo ele é ocupado pelo contribuinte ou pelo responsável tributário. O contribuinte é quem tem relação direta com o fato gerador. O responsável tributário, o Código Tributário Nacional, toda a legislação tributária, ela segue uma lógica. Então, para que você possa ser responsável tributário, você tem algum interesse na constituição do fato gerador, tem alguma relação, não é um terceiro qualquer. Certo? Então, são esses. É o contribuinte que tem a relação direta ou responsável. No que tange a obrigação acessória, é quem a lei determinar. Também acaba sempre tendo alguma relação. O CTN ele prevê também que qualquer acordo que particulares façam referente à responsabilidade, à alteração do polo passivo, não é oponível à fazenda. Então, por exemplo, nós temos uma relação de compra e venda, você está comprando a minha casa, você é adquirente, se você não me pede, por exemplo, prova de quitação de tributo, você subroga nos débitos do imóvel. A gente pode fazer um acordo que a fazenda não pode te cobrar, pode estar ali no contrato de compra e venda, que ela não pode te cobrar de jeito nenhum, que eu tenho que pagar. Você consegue usar isso como defesa? Sem chance. Ok? Não tem como alterar essas regras. Por exemplo, quando o locador coloca o imóvel e tal, fala, o IPTU é de responsabilidade, locatário, então, assim, se pagar, ok, mas se não pagar, no caso, a prefeitura pode cobrar do próprio titular. Vai cobrar do proprietário, isso. É que eu estou vendo ação de despejo. É verdade. É verdade. Mas esse acordo ele, não tem vedação expressa a ele. Só que ele é inútil. Né? Ele é mais uma. Entre partes, mas se não cumprir, a fazenda vai cobrar do proprietário do imóvel. Exatamente. No âmbito tributário, perante a fazenda, ele é inútil. Pela questão de boa-fé, no âmbito civil, ok. Mas no fiscal, infelizmente. Despejo, foca no despejo. Não nem tem, tá bom. E quem que pode ser sujeito passivo? Qualquer um, gente. Capacidade civil aqui não influi em nada. Em nada. Então, pode ser recém-nascido, pode ter qualquer limitação física, pode estar com restrição aos exercícios, né, civis. E tem capacidade tributária. Não perdoa ninguém. No máximo atribui ali uma responsabilidade solidária, mas todo mundo é capaz. Inclusive a pessoa jurídica irregular. Se a fazenda constatar a atividade, constatou a realização do fato gerador, não importa que não tenha CNPJ, vai dar um jeito de cobrar, porque também tem capacidade tributária. Senão era fácil, né? Todo mundo ia estar irregular, né? Então, todo mundo tem capacidade tributária, não importa civil, não importa se está regular, realizou o fato gerador, pagou. Bom, pagou não, né? Está sujeito ao lançamento, fez o lançamento, pagou, ou a gente já sabe as consequências. Em relação ao domicílio tributário, seria onde que o contribuinte, o responsável, pode ser demandado, né? Onde ele vai ser cobrado, onde ele vai ser encontrado pela fazenda. Você pode escolher. Se o contribuinte ou responsável não elegeu nenhum domicílio, a regra geral para as pessoas físicas seria a residência habitual ou onde ela exerce atividade. Para a pessoa jurídica de direito privado, é a sede ou o estabelecimento onde ocorrem os fatos geradores. Para a pessoa de direito público, qualquer repartição do ente competente. Essa é a regra geral. Só que se não puder ser aplicada a regra geral ou se a fazenda rejeitar
o foro que a pessoa elegeu, que o contribuinte elegeu, vai ser considerado o local da situação do bem ou o local em que ocorreu o fato gerador. Ok? Então, a regra geral, residência habitual, ou se não tiver, onde exerce atividade para pessoa física, pessoa jurídica, sede ou estabelecimentos, se tiver, né, onde ocorrem os fatos geradores. Pessoa de direito público em qualquer unidade da repartição daquele território tributante. E se não der para aplicar essa regra geral, aí considera a situação do bem onde ocorreu o fato gerador. Tudo ok? Perfeito. Essas regras, elas se aplicam tanto para o contribuinte quanto para o responsável. Em relação agora à responsabilidade tributária, eu peço muita atenção, porque tem muito detalhe, ela se ramifica muito e não tem como fugir da orientação doutrinária, porque se a gente olha só ler o código aqui, a gente se perde. Tá? Até os concursos também cobram essa ramificação doutrinária, ok? Pelo que eu vi. Que a gente vai ver. A responsabilidade tributária, ela é matéria de reserva legal. Então, é a lei que fala se você é responsável ou não, tá? No tributo. Ela pode ser feita, pode ser instituída por substituição ou por transferência. Nas hipóteses de responsabilidade por substituição, tem uma mudança de sujeição passiva. Nesse caso, desde quando é realizado o fato gerador, o contribuinte, o responsável tributário, ele já ocupa o lugar do contribuinte. Ok? Essa na substituição. Então, na própria lei, na própria previsão, na hipótese de incidência, ele já está previsto como responsável. Já nasce com ele a obrigação. No caso de responsabilidade por transferência, não. É algum evento que acontece no decorrer, das relações, que acaba transferindo essa responsabilidade. Ok? Então, por substituição, a gente verificar ela antes do fato gerador e transferência depois. Também um marco temporal, acho que para ajudar vocês. A responsabilidade por substituição, ela pode ser progressiva, regressiva ou concomitante. Como que a gente consegue diferenciar uma da outra? A progressiva, sempre a questão do progressiva, regressiva e concomitante está se referindo à ocorrência do fato gerador. Aqui, na progressiva, o fato gerador, ele ocorre depois em que o responsável tributário é obrigado a fazer o recolhimento do tributo. Na regressiva, ele ocorreu antes. E na concomitante seria, né, concomitante. Enfim, então a gente consegue a progressiva, por exemplo, o fato de recolher antecipadamente o tributo, tem respaldo no artigo 150 da Constituição, parágrafo 7º, expresso. Nesse caso, é mais fácil de visualizar tanto a progressiva quanto a regressiva em casos que tem uma cadeia de acontecimentos, né? Como, por exemplo, no caso da progressiva, onde nas relações que envolvem ICMS ou IPI. São os chamados plurifásicos. Então, o industrial ou comercial, eles se antecipam, né? Eles são responsáveis nos tributos que o atacadista ou varejista teriam que recolher. Nesse caso, se eles não recuperam esse valor com a venda, eles conseguem pedir repetição de indébito. Ok? Então, aqui é antes de acontecer o fato gerador. Você não tem dúvida. Por exemplo, assim, a pessoa tem uma mercadoria e vende para o distribuidor. Recolhe desde já. Isso. Porque saiu, vai sair, incidiu. Aqui no caso, por exemplo, teve a encomenda. Certo. Aqui é antes de acontecer o fato gerador. Teve a encomenda. Aí, por exemplo, acontece uma desistência, cancela, tem que recolher antes.
Então, devido à desistência, mesmo assim, ele tem que recolher. Ele já recolheu. Por exemplo, falou, não, tá tudo pronto para entrega. Aí o atacadista, para quem ele ia vender o material que dele, desistiu de metade, falou, não, vou precisar de 50% disso. Só que ele já recolheu. Entendeu? Então ele consegue o ressarcimento. Aqui é recolhido antes de acontecer o fato gerador. Entendeu? Por isso que é o progressivo. O progressivo se refere ao fato gerador. Ele é posterior. Um exemplo que não seja plurifásico aqui seria a contribuição do artigo 31 da Lei 8.212, aquela contribuição que o contratante de mão de obra ele recolhe antes. Ele recolhe os 11% sobre o valor bruto da nota. Então, antes de ser pago, esse valor já foi recolhido. Ok? Na substituição regressiva, que é que o fator gerador ele acontece antes, a gente também consegue visualizar nessas relações que tem acontecimentos em cadeia, né? Eu trouxe como exemplo a questão da produção do combustível do álcool. Porque teve a venda da cana-de-açúcar. Na venda de cana-de-açúcar, incidiu o ICMS, por exemplo. Só que aqui não foi recolhido. A usina que é responsável por recolher esse ICMS que incidiu, eles concentram no responsável posterior. Isso. O responsável para aquele tributo em cadeia ser recolhido. Para facilitar o controle. Mais rural, né? Exatamente. É justamente por isso, é para facilitar o controle. Esse tipo de responsabilidade só é possível se tiver prevista na lei. Então, são determinadas situações, que nem essa é uma situação que já teve entendimento nesse sentido. São sempre determinadas situações que já estão previstas, não é qualquer, produção assim que envolva uma cadeia de acontecimentos. Não, tem que estar previsto em lei. Ok? E quando que corre a repetição de débito aí que a senhora mencionou? É quando é indevido. Quando você pagou algo indevido, a maior a base de cálculo tinha erro no sujeito, né, identificação do sujeito. Aí a empresa estaria recolhendo de novo, é isso? Uma segunda hipótese? Então, no caso ali, por que eu mencionei a possibilidade de repetição? Porque aqui ele não recolhe antes de acontecer o fato gerador. Isso. Nós estamos contando com alguma situação que não permitiu que o fato gerador ocorresse da maneira como foi prevista. Porque essa substituição ela acontece porque tem relações jurídicas que pressupõem a ocorrência desse fato gerador. Então ele tem todos os elementos para acontecer. Só que por alguma razão não acontece, que nem teve desistência de 50%. Esse valor que ele já recolheu, ele consegue reaver. Entendeu? Acontece a destruição dos objetos, o fato gerador é considerado. Ele consegue restituir também. Tem que provar, mas consegue restituir. Tem tudo tem uma lógica bacana no direito tributário. Eu falo que é amor, gente. Não exagera, né? Enfim. E em relação à substituição concomitante. Por exemplo, o que acontece quando o trabalhador ofere renda. Né? A fonte pagadora, ela é responsável por reter o nosso imposto de renda, não é? Então, desconto em folha, exatamente. Então, recebeu e a fonte pagadora já tem que fazer o recolhimento. Ali o contribuinte é o trabalhador. Né? Só que o responsável tributário é a fonte. Ele já vai te pagar com esse desconto. Por isso é concomitante. Te paga e retira. Ok? A responsabilidade da penitenciária também, né? Por exemplo, você recolhe como se diz, recolhe do trabalhador, e aí quem é a obrigação é o empregador para pagar, né? Sim, as contribuições. Exatamente isso, é tudo concomitante, ó. Estão pegando jeito.
Com emoção. Bom, e na responsabilidade por transferência, aqui que precisa de um pouquinho mais de atenção, porque tem muita. Ela se divide em sucessão e imputação legal. Tá. Lembrando que a responsabilidade por transferência é aquela que ela é feita, ela começa, a responsabilidade primeiro é do contribuinte, mas aconteceu alguma coisa que fez essa responsabilidade ser transferida para o responsável tributário. Ok? Então, ela pode ser por sucessão ou por imputação legal. Tem diversas hipóteses de sucessão e diversas hipóteses de imputação legal. Então, vamos lá. Por sucessão, pode ocorrer por intervivos, causa-mortes, por sucessão societária e empresarial. O que é cada uma dessas coisas? A sucessão intervivos, ela é mais tranquila, né? Porque o adquirente ou remitente, ele passa a ser responsável pelos tributos da coisa adquirida ou remida. Remitente é aquele que, por exemplo, tem alguém relacionado a esse remitente que perdeu, tá com um imóvel penhorado, por exemplo. Aí ele vai lá e salva esse imóvel, ele resgata o bem. Ok? Então, isso seria o ato de remir. A sucessão ela pode ser sobre bens imóveis e móveis. Qual a diferença nessa questão dos tributos? É que quando se trata de bens imóveis, se o adquirente ele pede prova de quitação de tributo, ou se ele arremata em asta pública, ele não responde pelos débitos anteriores desse ato. No caso da asta pública, não está na lei, mas tem sido considerado, não está no CTN, mas tem sido considerado pelos tribunais a possibilidade de, se no edital falar que não vai subrogar os débitos no preço, aí pode cobrar de quem arrematou. E está pacífico no STJ e afins, então, se pedir, vocês sabem. Subrogar os débitos no preço. É assim, ó. O comprador vai ter que... Quando subroga, no caso, por exemplo, eu arrematei em asta pública. Pela regra do CTN, o valor que eu dei, ele vai englobar o valor do imóvel e todos os débitos que ele tinha, que esse imóvel tinha. De qualquer natureza. Isso. Então, os débitos tributários, eles subrogam nesse valor, ou seja, eles se encaixam nesse valor. Né? Assim, tem que estar tudo ali. Agora, se tiver previsão no edital do leilão, falando que isso não vai acontecer... E o termo que eles colocam não subroga, esse é o termo técnico? Isso, não vai, os débitos tributários não subrogam no valor da arrematação. Então, ali não está contemplando os débitos tributários, a pessoa vai ter que pagar aquele preço pelo bem e regularizar todos os débitos. Exatamente, passa a ser responsável também. Automático, pode ser uma forma ou outra. Sempre tem que prestar atenção no edital. Não, é que tem gente que fica dentro do edital. Não, né? Então, tem. Prestar atenção nisso. 5 milhões de multa e aí você tem que... Aí não vale a pena, né? Aí não vale a pena. Então, justamente veio essa questão da subrogação dos débitos tributários no valor da arrematação para incentivar a adquirir. Só que colocaram já isso no edital e se tem... É difícil alguém ver. Mas na prática, é difícil alguém ver edital. Qual situação? Esse é complicado. Na prática, qual situação? Então, por exemplo, isso é justamente questão de imóvel. Tá? Se tiver ali no edital, aí não tem como. Ok? Mas quem decide se vai subrogar ou não? Quem decide? No edital. É que assim, quando abre a asta pública, quando vai para leilão, não é publicado um edital falando o que vai ser leiloado, quais os bens que vão estar naquele leilão. Isso é a vara. Não, a parte não tem esse poder. É o juiz que decide? São sempre os organizadores. Porque eu queria saber se a fazenda pode se opor quando tem ou não tem essa... As partes não... Fica prejudicado, né? As partes, teoricamente, não influem nisso, tá? Tá, obrigada. Ok, imagina, tudo esclarecido.
Na questão dos bens móveis, aí não importa, gente. Nos bens móveis, de qualquer forma, é responsável pelos débitos. Esses benefícios, até tinham comentado de veículo, nesse caso não cabe. É só para imóvel, ok? Se jogar no preço e afins, só para imóvel. Para bens móveis não é cabível. Na sucessão causa-mortes, tem a diferença conforme a ocorrência do fato gerador. Então, os fatos ocorridos enquanto o de cujus era vivo, os fatos geradores, o responsável tributário por eles é o espólio. Ok? E até a data da partilha, os sucessores e o cônjuge meio. Ok? Sempre no limite da herança, sempre no limite do bem, né? Que o espólio ele abrange os bens. Sempre no limite do que o de cujus deixou. Então não afeta o patrimônio particular dos herdeiros. Aí depende, né? Tudo depende. E na questão referente à sucessão societária e empresarial. Aqui, na societária, a gente vai observar uma mudança no quadro de sócios. Então, por exemplo, se acontece uma modificação na pessoa jurídica original, aconteceu uma incorporação, uma cisão, qualquer transformação no quadro societário original, a nova pessoa jurídica vai suceder todos os débitos da anterior. Vai responder, ela passa a ser responsável tributário pelos débitos da pessoa jurídica anterior. Ok? E se é extinta? Se a pessoa jurídica for extinta, mas, por exemplo, um sócio ou espólio, se algum vinculado, né, ao quadro societário, ele continuou exercendo atividade, mesmo que tenha aberto outro CNPJ, outra razão social, ele também é sucessor. Ele responde pelos débitos. Mas aí período, né? não é nesse caso. O período ele se refere à sucessão empresarial. Tá, comercial. Não, aqui tem um período, mas é na outra sucessão. A gente está na societária. Ela está falando já da aquisição do fundo de comércio, né, do estabelecimento. São sucessões diferentes. Então, nessa societária, se um sócio sai, o outro assume o passado. E o que sai, ele fica livre? Ou ele pode correr o risco? Não, ele corre risco. Porque, assim, a pessoa, né, o sócio, quem tem um poder... Não, no caso, enquanto pessoa física mesmo, enquanto ele teve algum poder de decisão lá dentro, ele teve interesse, ele também é responsável, mas por outra modalidade. A gente já vai chegar nela. Ok? Por isso que eu falo, prestar bem atenção, porque é confuso, são muitas ramificações, sim, muitas situações. Então, principalmente nessas envolvendo empresa, acaba confundindo bastante. Então, vamos lá. A questão da modificação seria no quadro societário como um todo. Ok? Qualquer modificação que, por exemplo, é mais do que a exclusão de um sócio aqui. Aqui teve uma modificação, já teve uma fusão, uma incorporação de, duas pessoas jurídicas. Qualquer transformação assim no quadro, essa nova pessoa jurídica, esses novos sócios, eles passam ela passa a responder. É que aqui ele está falando de uma nova pessoa jurídica, da fusionada, transformada, incorporada. Esse todo societário novo passa a responder pelos débitos já existentes. Ok? Até porque, por exemplo, entrou um sócio novo. Ele está assumindo o risco. Né? Então ele vai responder também. Não é porque ele entrou agora que ele não vai responder. Então, às vezes aquela história que eles colocam aqueles contratos, só assume o ativo ou passivo, não responde e tal, isso como se diz, só entre partes, ok, mas assim, pro fisco, caso de responsabilidade... Não influi. Só faz muita besteira. É porque não conhecem o artigo 123, que não é oponível ao fisco. Mas não é que ele está fazendo
besteira, eles depois se acertam entre eles. Né? A gente sempre conta com a boa fé, né? Porque também dá para questionar isso no âmbito civil. Né? É só perante a fazenda que não tem como fazer essas alterações. Que é o mais importante, inclusive, que é o que assusta, né? Mas, enfim. E na questão da extinção da pessoa jurídica original, qualquer sócio que continue exercendo a atividade, mesmo que com outro CNPJ, ele é sucessor também dos débitos. Ok? Nesse caso, está falando da mesma atividade. Porque tem muita gente que faz isso. Tem muitos débitos vinculados a um CNPJ, acaba criando, um CNPJ novo, tá limpo, tô zerado. Começa de novo. Não se a fazenda descobre. Pois é. E esse rol aqui de operações empresariais, ele não é taxativo. Tá? Que aqui está falando só da fusão, da transformação e da incorporação. Mas tem, por exemplo, a cisão que é possível. Tem outras transformações, qualquer tipo de transformação no quadro societário ocorre essa sucessão. Tudo ok quanto à sucessão societária. Aí você muito né? Enfim. Na sucessão comercial a empresarial, aqui ela se refere à aquisição do estabelecimento. Ou seja, os bens corpóreos e incorpóreos da pessoa jurídica. Ok? Todo fundo de comércio e estabelecimento é a mesma coisa, né? São sinônimos. Nesse caso, o que acontece? Quem adquiriu, ele tem uma gradação da responsabilidade. Ela pode ser integral dele ou subsidiária. O que difere uma da outra? Ela vai ser integral de quem adquiriu se o alienante parar de exercer qualquer atividade. Qualquer atividade. Tá? Se ele voltar a exercer a atividade, aí vem o período, em 6 meses, ele responde também. Aí a gente está falando do alienante. Então, se o alienante não exercer nenhuma atividade nos 6 meses subsequentes, a responsabilidade é integral de quem comprou, de quem adquiriu o estabelecimento. Ok? Se ele exercer qualquer atividade comercial, profissional, nesses 6 meses, ele responde também. Nossa, professor. É estranho, porque a pessoa tem que tirar umas férias, né? Para depois começar, porque se imaginar, tem um restaurante e repassei. E aí, sei lá, não tem uma oficina, uma mecânica. Durante esse período, e aí eu continuo sendo responsável pelos... Mesmo se ele atuar assim, informalmente, por descoberto de fato, consegue... Lembra a questão da capacidade? Né? Sim, aplica. Se descobriu... A pessoa deve fazer informalmente, achando que ninguém vai assistir. É complicado. É para ter mais de quem cobrar. Né? Por que acontece? Se essa pessoa é descoberta, se ela começa a exercer alguma atividade nesse período, a responsabilidade de quem adquiriu se torna subsidiária. Aí a fazenda vai poder cobrar de quem era proprietário. Lembra que todo responsável aqui tem um interesse no fato gerador? O alienante... Foi ele que realizou o fato gerador, né? Foi na gerência dele que foi realizado o fato gerador, sob comando dele. Então ele tem interesse. Né? Então por isso que essa responsabilidade ela acaba afetando Exatamente. Ok? Tem só uma exceção na associação empresarial. Se o estabelecimento ele é adquirido em processo de falência ou recuperação judicial... Não se torna sucessor, o adquirente não se torna sucessor dos débitos tributários anteriores, a não ser que o adquirente seja consanguíneo ou parente afim até o 4º grau. Sempre tem um porém. Ou se o fisco descobrir que era um laranja, né? Se descobrir que a laranja também se torna sucessor, ou se era parte do quadro societário, se tem algum vínculo com a sociedade, foi interesse de algum sócio da pessoa jurídica falida,
aí é sucessor. Ok? Daqui é isso. Gente, tudo ok com a responsabilidade por sucessão? Intervivos, causa-mortes, societária e empresarial? Sim. Só uma dúvida besta, tá? Claro. Você falou da recuperação e da falência. A liquidação extrajudicial também entra nessa exceção? A liquidação ela é diferente porque a liquidação ela é feita para as pessoas jurídicas que não estão sujeitas à falência. Então aí são outras regras. Tanto que no caso da liquidação, os trabalhistas não preferem aos créditos tributários. Não. Tá, paga concomitantemente. Entendeu? O crédito tributário ele prefere a todos, inclusive aos de acidente e de relações do trabalho. Então, assim, são regras completamente diferentes. Pra confundir mais, né? É com emoção, gente, com emoção. É que não tem tédio na nossa área. Não tem tédio, não tem como ter tédio. Se tá com tédio é que tá alguma coisa tá muito errada. Bom, se tá fácil a resposta, desconfia. Desconfia. Mas assim que é legal, assim que é legal. Vamos lá, agora na questão da imputação legal. Responsabilidade por transferência por imputação legal. A imputação legal, ela se subdivide em responsabilidade solidária, em responsabilidade pessoal do agente prevista no artigo 135 e responsabilidade pessoal por infrações. A cara dela de, meu Deus! Enfim, na questão da responsabilidade solidária, são solidariamente responsáveis aqueles que têm um interesse em comum no fato gerador, que forem designados pela lei como tanto. Aqui a responsabilidade ela funciona similar ao âmbito civil, né? Ela não se presume a responsabilidade solidária. Tá? Tem no rol do artigo 134 do CTN, que trata sobre responsabilidade solidária. A responsabilidade é solidária para essas pessoas nos casos de impossibilidade da exigência do cumprimento da obrigação pelo contribuinte. Então aqui tem um contribuinte. Se for possível exigir do contribuinte, é dele que vai ser exigido. Essa responsabilidade, a gente observa ela quando não é possível essa exigência. Por exemplo, os pais pelos tributos devidos pelos filhos menores. Se é maior, paciência. Mas menor é responsável solidário. Os tutores e curadores pelos tutelados e curatelados, o administrador de bens pelos bens administrados, o síndico pela massa falida e o comissário pela concordata. Lembrando que quando tem a massa falida, é nomeado um síndico para administrar, para cuidar desses bens, né? Então ele tem que prestar, qualquer coisa que acontece ele tem que informar o juízo, por isso que ele é responsável solidário. Ele tem que acompanhar ativamente o que acontece com a massa falida. E a mesma coisa o comissário na concordata. A concordata é um acordo que é feito para evitar a falência. Então o devedor faz um acordo com seus credores para tentar evitar essa falência. Esse acordo se chama concordata. E esse comissário, ele funciona como síndico. Ele é nomeado para fiscalizar o cumprimento dessa concordata. Por isso que aqui ele é elencado também como responsável solidário. Mas se ele faz todos os esforços para cumprir, não dá, é inviável, aí eu não consigo entender uma pessoa de fora, do terceiro, só está administrando, tem que ser responsável. Tem poder de... Por que acontece? Todos esses casos, eles têm poderes... Lá em cima, não foi ele? Não. Mas ele não vai ser responsável solidário pelo que já existe, entendeu? Na decorrência daquilo que ele está fiscalizando. Entende? O que já existe, os débitos ali da massa, são aqueles. Não tem absolutamente nenhuma questão. Entendeu? E ele tem que ir informando, ele tem que estar ativo. Entende? É essa a obrigação dele. Tá?
É um ônus, né, gente? Ser nomeado... Bom, tem empresas para isso. Geralmente são nomeadas essas empresas, né? Enfim, um que pode confundir também vocês é a questão dos serventuários da justiça, os tabeliães, os escrivães e afins. Por exemplo, eu vou lá registrar o imóvel, eu comprei o imóvel dela, aí eu vou lá registrar no cartório. Não recolhi o ITBI direito. A cartorária não pegou. Ela é responsável solidária. Nossa, que delícia. Nossa, essa dói na alma. Entendeu? Então, por quê? Porque eles podem barrar. Eles têm a obrigação de verificar, de fiscalizar para ver se está tudo ok. E aí sim permitir o registro e afins. Então, por isso que às vezes a pessoa tem que voltar umas 10 vezes no cartório. Acho que por isso também não tem parcelamento de imposto causando imposto de serviço. Tem. Mas era extrajudicial. Tá. Extrajudicial. Eu acho que teve uma época que tinha, mas agora não tem mais não. Mas é tanta gente que vê até ladrar esse negócio. É que só dá pra fazer quando tá tudo quitado, porque senão eles se tornam responsáveis, né? E ninguém quer ser responsável solidário, gente, não de tributo. Não de tributo. Eu acho que de nada, mas de tributo menos. No caso da responsabilidade solidária, acontece a mesma coisa que no âmbito civil. Então, tudo que acontece referente a um co-obrigado afeta todos, em benefício ou para prejudicar, tá? Com exceção da isenção ou da remissão quando ela é concedida por questões individuais. Lembra que a pessoa precisa fazer um requerimento para conseguir essa isenção. Se é por uma característica pessoal do agente, no caso do co-obrigado, essa isenção, essa remissão de débitos não aproveita aos demais. Ok? Se ela foi concedida em caráter individual, não aproveita aos demais. Do resto, tudo que aproveita um, que beneficia um ou prejudica, acontece o mesmo com os demais. Tudo ok na responsabilidade solidária? Ok. Esse rol do artigo 134 é bom vocês darem uma relida, porque em todas as outras responsabilidades por imputação legal, ele é mencionado de uma forma ou de outra. Ok? No caso da responsabilidade pessoal do artigo 135, ele prevê que são pessoalmente responsáveis quando acontece excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou estatuto. Então, aqui tem a quebra de um ordenamento, de um ato normativo, ok? Seja o contrato social, de um documento que gere obrigações, ou excesso de poder. Nesse caso, além do rol do 134, que é aquele que a gente falou agora, se responsabilizam os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas. Nesse caso, não é qualquer empregado, qualquer mandatário, são sempre os que têm algum poder de decisão. Não é aleatoriamente. A vida também não é bagunçada assim, né? Calma. Por exemplo, contador, advogado. Tem uma responsabilidade muito grande, né? Tem. Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Nesse caso, tem também a questão do... sempre que tem alguma responsabilidade referente a alguém que tem algum poder decisivo, né, de decisão numa pessoa jurídica, tem um limite temporal de quando essa pessoa atuava com esse poder de decisão, tá? Então ela não vai responder pelos débitos em que ela não estava, era estagiário. Coitado, né? Tava lá já, mas não podia decidir nada, né? Então tem esse limite temporal que é de quando atuou nessa função, como diretor, como gerente, ok? Até aqui, tudo certo? Responsabilidade solidária, responsabilidade 135. A solidária seria aquele rol, né, quando tem interesse em comum ou designação legal. E no caso do rol do 134, se não dá para exigir o cumprimento
dos contribuintes. No caso do 135, é quando tem abuso de poder ou infração a algum instrumento normativo. Tá? E tem, por fim, acabando, gente, a responsabilidade por infrações. Na responsabilidade por infrações, ainda se subdivide na responsabilidade objetiva e na responsabilidade incidente sobre a pessoa do agente. Ok? A responsabilidade objetiva por infrações basta que tenha infringido alguma, por exemplo, tenha deixado de cumprir alguma obrigação acessória. Aqui não vai verificar se teve dolo, se teve culpa, não importa, é objetiva, né? Infringiu algum enunciado, vai responder, é responsável tributário. Nesse sentido, por essa infração. Já no caso das responsabilidades, da responsabilidade tributária incidente sobre a pessoa do agente, são casos em que a gente verifica o dolo. O dolo, ele é elementar. Tá? Nesse caso, ele vai incidir sobre, literalmente, a pessoa, não importa aqui a pessoa jurídica, importa quem fez. Quem cometeu a infração. É sobre essa pessoa que vai incidir. Por isso que aqui tem muita cautela do contador, do advogado e afins. Tanto que tem uma exceção nessa incidência que teve um comando para que esse funcionário fizesse isso, para que o empregado fizesse isso, ele não responde quem mandou fazer. Entendeu? Então aqui se aplicam a crimes e contravenções, com a única exceção dessa questão hierárquica. Ok? E nesse caso, o dolo, ele é elementar porque a pessoa fez aquele ato, cometeu essa infração para atingir determinado objetivo. Ela tem plena ciência do que está acontecendo, de qual objetivo que ela tem e do que ela fez errado. Ok? E tem também a previsão da responsabilidade tributária por representantes, que é o caso do 134. Ok? Do 134 e dos mandatários prepostos, de quem tem também poder de decisão. Tudo certo até aqui, gente? Alguma dúvida? Só na hora sempre, né? Bom, o CTN, no artigo 138, ele traz a possibilidade da denúncia espontânea. O que é isso? Se você cometeu alguma infração, ou deixou de recolher, deixou de declarar algum tributo, aí você fala, não, vou fazer o pagamento. Essa denúncia espontânea é quando você cumpre com a sua obrigação de forma intempestiva, sem qualquer ação do fisco. Você não recebeu nenhuma notificação, tá? Não começou nenhum processo de apuração, aí você decide fazer o pagamento. Isso seria denúncia espontânea. Na denúncia espontânea, vai incidir juros e correção monetária, mas tem o benefício de que é liberado das multas. Então, você vai conseguir pagar sem pagar multa. Ok? Só tem um adendo. Um detalhezinho muito importante. Nos tributos em que se faz a declaração constitui o crédito, né? Então, nesse caso, já não conta como denúncia espontânea, só como pago a destempo. Aí fica sempre como que a gente faz a denúncia espontânea disso. Aí depende do caso, às vezes tem caso que é no Ministério do Trabalho, é muito difícil fazer a denúncia espontânea, porque tem muito tributo que você faz a declaração para conseguir recolher. E se você fez a declaração, já considera simplesmente pago a destempo, você não consegue esse benefício. Ok? Você faz uma identificação no imposto de renda. Não é denúncia espontânea. Se confunde. Não se confunde. Na denúncia espontânea não teve declaração, porque se você está fazendo uma retificação, você já declarou, não declarou? Ah, já. Entendeu? Declarou, constituiu. Vai corrigir. Então, não. Aqui não teve nenhum procedimento por parte do contribuinte e não teve também nenhum procedimento por parte da administração. Ok? Uma notificaçãozinha
qualquer ato da administração, já não é mais possível fazer essa denúncia. Ok? Bom, alguma dúvida, gente? Então vamos fazer uma pausa para a gente poder fazer a revisão e voltar com as questões? Sim. Tá certo.